Eu vou agora falar dos agonistas colinérgicos de ação indireta. Então, esses agonistas de ação indireta, eles também são conhecidos como anticolinesterásicos. Por quê? Porque são drogas que vão inibir a enzima acetilcolinesterase e isso vai aumentar a ação da acetilcolina. Então, essas drogas elas são classificadas em anticolinesterásicos reversíveis e irreversíveis. Como aqui no caso a inibição da enzima vai promover um aumento da acetilcolina no organismo todo. E vai ser essa acetilcolina quem vai ativar os receptores, e a acetilcolina é capaz de ativar tanto receptores muscarínicos nos órgãos, como também receptores nicotínicos, na musculatura esquelética principalmente. Então vamos falar quais são essas drogas, quando elas são usadas e suas propriedades farmacológicas. Então lembrando que as drogas anticolinesterásicas vão inibir a enzima responsável pela metabolização da acetilcolina. Isso vai promover um aumento da acetilcolina nos órgãos, nos tecidos de um modo geral, que vai ativar por mais tempo os receptores colinérgicos. Aqui no caso, como eu já disse, receptores muscarínicos nos órgãos e nicotínicos na musculatura. Então, vamos começar pelos reversíveis. Então, nós temos o hedrofônio, que é uma droga de ação curta, então o efeito dura alguns minutos apenas, e ele é usado para tratamento de uma doença chamada miastenia graves. E nós temos os de ação média, que tem uma ação mais longa, de 6 a 12 horas. Então nós temos a neostigmina, fisostigmina, entre outros. Então essas drogas de ação média, elas vão ser usadas para tratamento da miastenia graves. Então essa miastenia graves é uma doença autoimune na qual o sistema imunológico do paciente destrói receptores nicotínicos na musculatura esquelética. E isso, logicamente, vai prejudicar principalmente a respiração desse indivíduo, porque a musculatura diafragma, os intercostais, que são os músculos envolvidos no processo de respiração, vão perder seu tônus muscular, vão perder a força muscular, e isso vai dificultar a respiração desse paciente. Então essas drogas vão ser usadas para aumentar a acetilcolina na musculatura desse paciente e ele recupere o tônus muscular e volte a ter uma respiração mais adequada, uma contração, uma melhora na sua coordenação motora e força muscular. Então essas drogas são usadas para tratar esse tipo de doença, mas também podem ser usadas e são usadas para reverter o efeito dos bloqueadores neuromusculares competitivos, que são usados junto com anestesia em casos de cirurgia. E também podem ser usados no tratamento do glaucoma. Tá? Então é lógico, como essas drogas vão promover um aumento da acetilcolina em todo o organismo, a incidência de efeitos colaterais também será alta. Então, o indivíduo pode apresentar vários desses efeitos colaterais, como miose, bradicardia. Essa bradicardia pode levar a uma queda da pressão arterial, rubor cutâneo, náuseas, secreções, aumento de secreções, né? Então salivar, lacrimal, sudorípara, broncoconstrição, incontinência urinária, hipermotilidade gastrointestinal, ele pode ter espasmos musculares e vai reduzir também a pressão intraocular. Então o paciente pode apresentar um ou mais desses efeitos. Lembrando, é como se você tivesse aumentado como se tivesse, não, vai haver um aumento de toda a atividade parasimpática no organismo desse indivíduo. Então essas drogas são usadas, pode ver, veem aqui que em casos muito específicos. Então o hedrofônio é usado no diagnóstico da doença, para verificar se o paciente realmente tem aquele problema, e caso seja positivo esse diagnóstico, aí ele vai fazer o tratamento com um desses outros aqui de ação média. Tá bom? Então esses são os anticolinesterásicos reversíveis. Mas nós temos também os irreversíveis. A maioria deles são inseticidas organofosforados. Então, eu vou explicar isso através de uma imagem aqui.
Então, os inseticidas organofosforados, eles apresentam esse nome. Então, aqui tem alguns exemplos, Paration, Paraxon. Nós temos aqui a estrutura de alguns deles. Eles têm esse nome organofosforado porque, além de uma cadeia carbônica, aqui no caso cíclica, né, eles apresentam um grupamento fosfato. Tá vendo? Eles têm um grupamento de fósforo, eles têm fósforo na sua estrutura. E é justamente esse fósforo. Então, por exemplo, o gás sarin é um tipo de droga uma droga desse tipo. Então, ó, o grupamento fósforo ele vai se ligar num aminoácido serina da enzima, da acetilcolinesterase, e isso faz com que essa enzima fique inativada. Essa ligação, depois de algum tempo, ela se torna permanente. Caso o paciente seja socorrido, vamos supor que ele sofreu uma intoxicação com uma droga desse tipo. Caso ele seja socorrido rapidamente, ainda é possível quebrar essa ligação. E ele vai ser tratado com uma droga chamada pralidoxima, que vai se ligar ao fósforo desse inseticida, quebrando essa ligação do inseticida com a enzima. Então a enzima vai ser reativada, enquanto que o inseticida fica ligado à pralidoxima. Então, uma intoxicação com esse tipo de inseticida, o que às vezes é comum em região rural, né? O paciente sendo socorrido, ele vai ser tratado tanto com a pralidoxima, como vocês veem aqui, para reativar a enzima, como também vai ser usado a atropina, que é um antagonista de receptores muscarínicos para bloquear esses receptores que estarão hiperativados. Então, caso o paciente seja socorrido a tempo, esse será o tratamento. Então, a pralidoxima para reativar a enzima e a atropina para diminuir a atividade, né, da acetilcolina que está hiperativando os receptores muscarínicos. Então, a atropina vai bloquear esses receptores, diminuindo essa ação. Okay? Então, esses são os agonistas de ação indireta. Agonistas colinérgicos de ação indireta.